Boa noite a todos. Graça e paz. Os cristãos, de uma forma geral, a igreja de uma forma geral, como o mundo, como o sistema tem costume de andar por tendência, por moda. Só que existem coisas que nós precisamos estar atentos. Independente do que aconteça, independente do tempo que nós estejamos, existem coisas que estão acima do que o tempo diz que é moda, o que é tendência ou não. Por exemplo, a Bíblia nos ensina que nós devemos orar pela nação santa, amém? Isso está na Bíblia ou não? Sim ou não, gente? Se você ora pela nação santa, nada mais que justo você orar pela sua nação também, amém? A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Então existe uma responsabilidade nossa acerca disso. O livro de Tiago diz, no capítulo 1, que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Amém? Alguém já leu isso na Bíblia? Está na Bíblia. Tiago, capítulo 1. Isso muda? Não. Lógico que isso é abrangente. Ele está dizendo de pessoas que estão literalmente desamparadas. Amém? Isso não muda independente da circunstância. Sabe por quê? Como assim, pastor, não muda independente da circunstância? Porque você pode dizer assim: pastor, eu não tenho muito para ajudar, mas eu quero dizer uma coisa para você: ninguém é pobre o bastante a ponto de não ter o que dar. Às vezes nós nos queixamos de algumas coisas que nós não temos, mas quando nós nos deparamos com algumas circunstâncias, e às vezes pessoas que não estão muito longe de nós, nós percebemos que tem pessoas que ainda têm menos que nós. E aí nós conseguimos entender que o que eu acabei de dizer é verdade. Ninguém é pobre o bastante a ponto de não ter o que dar. Como eu já comentei um tempo atrás aqui, quando nós voltamos do Amazonas, a viagem que nós fizemos para lá, nós nos deparamos com uma circunstância que aparentemente parece exagero. Nós fomos ministrar nas tribos indígenas, e nós chegamos em algumas tribos 2, 3 horas da tarde e o pessoal não tinha almoçado ainda. Ah, pastor, não tinha almoçado porque ninguém quis fazer comida. Não, é porque eles não tinham o que fazer. Não tinha comida, não tinha alimento. Ah, pastor, eles são preguiçosos, tem o rio lá, tem a mata. Não está sendo tão simples assim para conseguir pesca e conseguir a caça. Só que para nós, às vezes é difícil nós avaliarmos isso, ou melhor, acreditarmos que isso existe, porque não nos falta algumas coisas. Por exemplo, quantos aqui já ficaram 2 dias sem internet? Levanta a mão só para me saber. Foi boa a experiência, gente? Foi, gente? Foi boa? Hã? Duvido que foi boa. Duvido. Nós ficamos 1 semana lá sem internet. Nós saímos no domingo de Maués, voltamos de Maués no sábado. Ficamos 1 semana sem internet. Estava eu e minha esposa lá, nós não conseguimos falar com as nossas filhas que estavam aqui, não conseguimos falar com ninguém.
Pastor, é simples? Não. Não é simples. Só que aqui, quando alguém te manda uma mensagem no WhatsApp no dia a dia, você simplesmente pega e responde. Você não pensa, uau, eu tenho internet. Nós não celebramos aquilo que se tornou comum para nós. E é por isso que a Bíblia está dizendo que a verdadeira religião é cuidar do órfão e da viúva. Por quê? Porque ele está dizendo, a Bíblia está dizendo, cuide daquele que tem escassez. Porque aquilo que talvez se tornou normal para você, pode ser a alegria daquele que não tem. Aquilo que para você pode ser supérfluo, pode ser algo que se torne a única refeição de alguém. Pastor, por que o senhor está dizendo acerca disso? Porque o assunto que nós vamos falar hoje diz respeito a coisas que nós temos, que nós recebemos, e nós muitas vezes não temos o entendimento, ou melhor, não reconhecemos. Eu não consigo dimensionar qual seja exatamente o entendimento que você tem, ou melhor, que nós temos particularmente, para lidarmos com isso. A verdade é que existem coisas que nós recebemos, mas nós não lidamos com aquilo como deveríamos lidar. Por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos orar. Amado Espírito, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por sua bondade, o seu amor e sua misericórdia, a sua graça que vai além daquilo que nós podemos imaginar, o seu amor que não se pode medir a altura, a largura ou profundidade. Mas podemos dizer que nós nos movemos por esse amor, nós estamos aqui por essa graça, e pedimos que o Senhor continue nos direcionando. Que Cristo seja o centro dessa mensagem, que Cristo possa ser expressado, que a verdade do Senhor se manifeste e nos tire do nosso entendimento, nos tire da nossa opinião, da verdade que nós estabelecemos como o caminho correto, e possamos viver segundo a verdade do Senhor. Que a verdade que o Senhor nos tem hoje a liberar transforme as nossas vidas e nos liberte em nome de Jesus. Amém. Capítulo 2 de Efésios, nós vamos ler a partir do verso 16. E diz assim: e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai. Temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família. Membros da família? Amém. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada
de Deus por seu Espírito. Amém? E como eu estava dizendo, existem coisas que nós temos, existem coisas que nós somos, que nós, por não reconhecermos, por nós não valorizarmos, nós não entendemos o valor real disso. Nós, muitas vezes, não celebramos. Existem coisas que nós não celebramos porque nós não sabemos o valor que aquilo tem. Existem coisas que nós vemos e não sabemos o que de fato aquilo significa. Não entendemos o valor que realmente tem e por isso muitas vezes não damos crédito. Quando nós olhamos para algumas coisas sem forma, quando nós olhamos para pedras brutas, para diamantes brutos, sem polir, sem forma, se nós olharmos como nós não entendemos, talvez tem pedras que nós vamos lidar com ela como se fosse qualquer uma. Só que para quem entende, quem tem um olhar óptico para algumas coisas, para quem tem um olhar especialista para algumas coisas, quando vê uma pedra que tem um valor diferenciado no meio das outras, ele diz: nossa, isso vale muito dinheiro. Eu já disse isso como exemplo algumas vezes, mas eu quero reforçar porque talvez você ainda não ouviu isso. Eu falei a respeito disso nos cultos de quarta-feira. Antes de trabalhar com reciclagem, eu olhava os caminhões de reciclagem com um monte de plástico em cima e eu falava: como pode o pessoal vender lixo? E detalhe, eu pensava da seguinte forma: como pode alguém comprar lixo? Se alguém chegasse com um caminhão de 10, 12, 8 toneladas, que geralmente são os pesos que nós trabalhamos dia a dia, carregando, descarregando, vendendo, e perguntasse para mim: você quer comprar? Eu ia falar: comprar? Vou arrumar um lugar para descartar isso aí. E depois eu comecei a trabalhar com isso e nós começamos a ver os valores. Hoje eu passo na rua, quando eu vejo um caminhão passando com aqueles fardos de plástico, eu falo para minha esposa: olha lá, amor, deve ter tanto ali em cima. Eu já não vejo mais como lixo, eu vejo literalmente como uma moeda de negócio. Eu já penso: aquilo ali vale tanto, daria para ter uma porcentagem de tanto. Eu já penso: fulano de tal, cliente tal, poderia comprar, nós podemos ganhar tanto. Porque quando você entra de fato no mundo dos negócios, no mundo da reciclagem, você começa a perceber que aquilo que ninguém quer usar tem valor para alguém. E existem pessoas que ganham dinheiro com isso. E não é pouco, né, Regis? É muito. E aí você começa a olhar as coisas de outra forma. E aí eu cheguei à conclusão que tudo que nós precisamos, na verdade, é conhecer. Tudo que nós precisamos é se relacionar com algumas coisas para entendermos de fato o valor que aquilo tem. Existem coisas na nossa vida que nós não entendemos o valor porque nós não nos relacionamos suficiente com aquilo. Nós não entramos naquele mundo, se assim posso dizer, nós não entramos naquela dimensão para entender o quanto aquilo tem valor. Existem coisas que talvez não tenha valor para você. Tem pessoas que trabalham em outra atividade, trabalham em outro ramo, e existem coisas que talvez você não entende. Imagine você, por exemplo, o Lucas trabalha com
TI, né? Isso é TI, exatamente, Lucas? Programação. Não é com programa que você trabalha, né? Sua mulher falou errado, né? É com programação. Amém. Enfim. Você diz assim, ó, eu preciso fazer aqui, vamos aumentar aí. Eu não sei nem exatamente se é a área dele. Precisa ser feito um aplicativo, ok? Quero fazer um aplicativo. Tem uma empresa, eu quero fazer um aplicativo. Ô Lucas, você desenvolve um aplicativo para mim? Ele, sim, desenvolvo um aplicativo. Quanto que você cobra? Pastor, eu cobro 15 mil reais. Mas Lucas, eu ouvi dizer que você vai gastar 10 horas de trabalho. Não, mas o valor é 15 mil reais. Não, mas é muito caro. Sabe por que eu acho caro? Porque eu só avalio o tempo que ele vai gastar para fazer o meu serviço. Eu não avalio o tempo que ele gastou fazendo a faculdade, as noites de sono que ele gastou estudando para ter o que ele tem de conteúdo, a experiência que ele teve, quantas vezes ele teve que deixar entretenimento, o que ele teve que deixar para receber o conhecimento que ele teve. Pastor, o que você quer dizer? Por eu não ter vivido a vida toda com ele, eu não consigo dimensionar o que ele teve que deixar para receber o que ele tem hoje de experiência, para desenvolver o trabalho que ele desenvolve. Por isso que de certa forma talvez eu queira desvalorizar isso. É porque eu não acompanhei essa caminhada. Eu não me relacionei com ele. Senão eu ia dizer, não, realmente. Eu vou te dar outro exemplo. Quem aqui trabalha com mulherada que trabalha com... Não, mas é outro nome que é mais abrangente. Ateliê artesanato. Artesanato, gente. Minha esposa deu uma parada um pouco com essas paranoias. Isso aí vicia, viu, gente? Isso aí vicia. Vicia. Teve um tempo que ela estava querendo que fosse buscar até areia na praia para ela fazer. Ela pegava uns vidros assim, tinha que colocar areia, fazia um desenho no vidro, aí tinha que pichar lá, desenhar. Pichar, para mim era pichar. Gente, vocês já viram o tempo que leva para fazer aquilo? Eu lembro que na época a minha esposa fazia, minha sogra fazia alguns panos de prato, pegava e fazia, e desenhava e pintava e fazia o bico, né? Não é ponta, é bico de crochê. Tudo bonitinho. Aí ia vender, pedia 15 reais, a pessoa falava, nossa, tá caro. Daí que eu vou colocar tudo na minha cozinha. Porque não entende, não passa o tempo todo com a pessoa para ver quanto tempo, quanto almoço ela deixou de fazer, quanta janta, quantos arroz queimou. Você não sabe. Você não sabe. Porque quem não desenvolve o relacionamento não consegue entender o valor, de fato, daquilo que está sendo feito. Porque o dia a dia vai trazendo literalmente o entendimento, a dimensão do que está sendo construído. Eu só consegui entender o valor de algumas coisas ali no dia a dia. E aí eu fui olhando e falei, uau, puxa vida, agora eu entendo o porquê. Às vezes meu patrão passava e aí tinha um plástico, jogava, ele falava, pega isso aqui, cara, isso aqui é dinheiro. Eu falava, rapaz, que muquirana. Agora quem passa sou eu passo e pego e falo, isso aqui é dinheiro. Sabe por quê? Quando você começa a se relacionar com algumas coisas, você vai entendendo o valor de verdade que aquilo tem. O que nós precisamos entender é que a caminhada cristã se trata de um relacionamento contínuo. Existem coisas que nós só vamos entender o valor verdadeiro quando nós vivemos dia a dia com Ele, para entendermos o valor. Tem coisas que não adianta eu querer te explicar, porque vai soar como religião, vai soar como exagero,
vai soar como o cara quadrado, vai soar como um cara chato. Existem coisas que não adianta querer impor sobre outros, porque só vai entender quem se relacionar de verdade com essa verdade. E quando nós lemos esse texto, o verso 16 diz: e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por meio de um só Espírito. A primeira coisa que ele disse, eu vou permitir que vocês se relacionem comigo todos os dias, para vocês de fato entenderem o que tem valor. Porque distante não tem como entender o que de fato tem valor. Nós só vamos entender o valor de algumas coisas quando nós estamos inseridos naquilo, perto daquilo. Existem coisas que nós só conhecemos quando nós nos abrimos a esse relacionamento. Existem pessoas, ou melhor, todas as pessoas, você só conhece quando você se abre àquele relacionamento. A pior coisa que existe, gente, é você acreditar em conversa dos outros. Sabia? Pastor, como assim? Ah, pastor, eu estava com uma pessoa e a pessoa falou que a Estela é meio nariz empinada. Você acabou de chegar, mas vai você mesmo. Eu acho que a Estela... Aí ela não fala nada, mas ela vai conversar com a outra pessoa e fala assim: pastor, a Estela é meio nariz empinado. Aí você pergunta: mas você já falou com a Estela? Não, nunca falei. O que predomina é que a outra pessoa falou. Isso é viver debaixo de mentira e de engano, porque você só pode falar daquilo que você conhece. Lógico, eu estou dando um exemplo. Escute, nós só podemos falar acerca da vida com Deus e do relacionamento com Ele se de fato nós vivemos isso de verdade. Ah, não funciona ir para a igreja, não funciona buscar Deus. Quem disse? Você já fez isso? O quanto você se entregou, o quanto nós se entregamos. Ah, não, eu vou para a igreja. Eu não estou falando de ir para a igreja, eu estou falando de se relacionar todo dia a ponto de conhecer o quanto isso é importante. Eu estou falando eu estou falando de quando você passar na frente das Casas Bahia, tá tocando até Regis Danese, e entra na minha casa, e você já fica meio chapado, você fala: Jesus. Sabe? Quando tudo que você escuta te faz lembrar dele, quando tudo que você vê te faz lembrar dele. Nós como igreja precisamos reconhecer, e é isso que eu comecei a falar há 3 semanas atrás. Parece que são assuntos aleatórios, mas não são. Parecia estar falando sobre coisas diferentes, mas não são. A igreja precisa reconhecer quem ela é e o que ela carrega. Nós precisamos entender isso. Só que isso só é possível através do relacionamento. O dia a dia vai revelando isso. Abra sua Bíblia em João capítulo 1. Quem achou, diga amém. E diz assim: contudo,
aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Vamos ler de novo. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de quem, gente? Meu Deus, vamos ler de novo. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aí agora eu quero fazer uma retrospectiva das mensagens. O anjo procurou Maria e disse: eu vou gerar dentro de você um fruto do Espírito. Veio da onde? Dos céus, ok? Um anjo procurou Isabel e disse: eu vou gerar dentro de você algo que não vem do homem, que vem do céus. Vamos dar uma pausa aqui. Eles receberam essa verdade, o marido delas receberam essa verdade. Eles tiveram que lidar com isso, essa verdade nasceu. E a cada dia que eles foram lidando com essa verdade, se relacionando com essa verdade, eles começaram a entender o valor que aquilo tinha. A verdade que veio dos céus foi gerada dentro da esposa deles, foi gerado neles como filhos, e eles foram se relacionando todos os dias, e isso foi criando forma, até que o dia do ministério deles foi chegando, tanto de João Batista como de Jesus. Pastor, eu não estou entendendo. Escute as mensagens anteriores que você vai entender. Mas filhos que foram gerados por Deus, que veio de Deus, o anjo dizia: ó, não temas, é obra de Deus, não é isso? Tanto um quanto o outro. E eles foram se relacionando com essa verdade. Essa verdade foi crescendo. Adolescência, juventude. Essa verdade foi criando forma. Aí aqui nós nos deparamos em João, dizendo: todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Olha para a pessoa do seu lado, diga para a pessoa do seu lado assim: você é filho de Deus quando você recebe a Cristo. Amém. Aí o 13 diz assim, ó, que nesse momento você se torna filho. Da onde? É uma verdade que veio dos céus e invadiu a terra. Em outras palavras, aquilo que aconteceu com Jesus, com João Batista, aconteceu com você. E eu quero que você entenda isso. Quando Jesus voltou ao céu, ele disse algo, vamos ler aqui. Vamos ler João capítulo 14. João 14, verso 15. Diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece.
mas vocês o conhecem, pois ele vive em vocês e estará em vocês. Não deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá, mas vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedecem, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Sabe o que Ele está dizendo? Eu vou, mas eu fico através de vocês. Por quê? Porque quando você recebe a Cristo, você recebe a essência de Deus, e você dá continuidade àquilo que Ele começou. Presta bem atenção no que aconteceu. João Batista, a Bíblia diz que ele veio para preparar o caminho, não foi isso? Sim ou não, gente? João Batista veio, preparou o caminho. Ele foi gerado no ventre de Isabel. Depois Jesus veio e deu continuidade no caminho. Depois ele disse: vocês vão continuar o caminho, porque eu deixo o Espírito Santo para vocês. Então não acabou em Jesus, começou nele e continua através de mim e de você. Então existe uma verdade que foi deixada, que foi depositada em mim e em você. Existe algo que nós precisamos reconhecer. Só que nós só vamos reconhecer isso através do relacionamento diário. Algo foi dito para os pais de Jesus, algo foi dito para os pais de João Batista. Só que existem algumas coisas que eles foram conhecendo no dia a dia. Pastor, como assim foi? Jesus foi num casamento com a mãe dele, não foi? Acabou o vinho lá, o que eles procuraram? O que ela procurou? Eu sei quem pode resolver. Sabe por quê? Só quem anda com Ele sabe o que Ele é capaz de fazer. Quando você começa a se relacionar com Ele, você começa a descobrir o que Ele pode fazer. Agora quem não anda com Ele, até o que Ele faz, duvida. Ah não, eu acho que isso aí é charlatanismo. Eu acho que isso aí é inventado. Quem se relaciona com Ele, às vezes até exagera. Mas quem anda com Ele, em toda circunstância, vê a oportunidade de um milagre. Estamos nós se preparando para subir para algumas tribos indígenas, que eram 5 horas de barco pequeno. Nós já estávamos lá embaixo na base missionária no Amazonas. E nós tínhamos que sair cedo, que era longe. Essas tribos, elas não falam nem português. Nós subimos com tradutor. Gente, lá se cumpriu uma palavra que Deus liberou sobre a minha vida. Deus falou: vou te levar a lugares que as pessoas não vão entender, você vai precisar de tradutor. Quando eu fui pregar lá, tinha gente traduzindo o que eu estava falando, porque os índios não me entendiam. E nós subimos, gente. Só que como era muito longe, foi feita uma comida antes de nós irmos. Foi feito lá um baião de 2. A missionária Marli fez, ela não pôde ir conosco. Nós fomos em 2 barcos pequenos, devido ao gasto de combustível. E o rio no Amazonas, no período que nós fomos, estava baixo. Agora em julho vai estar alto. Quem for vai conseguir viajar com o Liberty, que é um barco maior, amém? Quem vai com a gente, diga amém. Ixi, vocês estão sem fé, hein, gente? Mas nós vamos, em nome de Jesus. Daqui uns dias a gente compra passagem já. Nós vamos, né, Robson? Vamos? Você tá meio credo, né, cara? E nós pegamos o barco pequeno, subimos, porque o rio estava baixo e o Liberty, que é o barco maior, ele não passava no canal. Subimos, mas ainda assim deu 3 horas, se eu não me engano, de barco. 3, 4 horas com um barco pequeno. E a comida dentro do barco. Nós num período pegamos chuva, gente, choveu, fez sol. Foi um desafio só. Subimos, chegamos nessa tribo indígena, ministramos para eles,
Foi bênção demais. Chegamos lá, descemos, começamos a interagir. E aí chegou a hora de ministrar, fomos fazer o louvor. Na hora que a gente foi ministrar o louvor, falamos pro Moisés: vamos lá, Moisés, pode começar. Aí Moisés olhou e falou: cadê o violão? Moisés estava responsável por ministrar o louvor e ele esqueceu o violão no barco. Falei: Moisés, dá um jeito, pega um cipó aí, faz alguma coisa. Mas Moisés, como ele é versátil, ele deu um jeito, fizemos o louvor. Foi ministrada a palavra para aquelas crianças. Nós saímos de lá, sei lá, 1h da tarde. Descemos para outra tribo indígena. Antes de chegar, nós passamos num outro lugar que tinha 2 indígenas. E o pastor Marquinhos falou: vamos ver se a gente consegue almoçar aí. Já era quase 2h da tarde. E aí descemos, deixamos a comida no barco. Aí o pastor Marquinhos chegou lá tal, e ele brincou, falou: e aí, tem comida para nós? Vamos almoçar? E a pessoa sem graça: ô pastor, eles não tinham comida. A pastor falou: não, é brincadeira, a comida está no barco, a gente pode esquentar a comida aqui para almoçar junto? Ele falou: pode, vamos comer junto. Aí foi lá, buscou a comida no barco, subiu. Vamos esquentar a comida? Vamos. Levou a comida, esquentou no fogão a lenha. Voltou para o cômodo que a gente estava, gente. A hora que abriu a tampa da comida, a caatinga subiu, gente. Tomou lugar e não era nuvem de glória, gente. Não era o perfume derramado, não era. Para falar a verdade, eu não senti muito, mas quem tem o nariz melhor que o meu falou que o cheiro estava ruim. Depois eu senti. Gente, a comida estava estragada, uma baita panela de comida. E aí, além da gente estar sem comer, já tinha oferecido comida para os indígenas. E tinha umas bananas lá que teve os irmãos que estavam com a gente que acabou com as bananas dos indígenas ainda. Os mortos de fome. E aí a gente olhou um pro outro e falou: e agora? E aí todo mundo: vai lá, pega você. Não, vai você primeiro. Não, você é mais velho. Resumindo, teve um corajoso que foi lá, pegou a comida, começou a comer, e todo mundo foi lá, pegou e... Gente, inexplicavelmente, a comida ficou sã na hora. Todo mundo comeu, repetiu e rapou a panela, gente. Pastor, como assim? Antes de comer a gente orou e falou: Deus, ajuda nós, que não faça mal, que faça bem. Deus abençoe, amém. E deu tudo certo, gente. Pastor, o que o senhor quer dizer? Não, o cheiro... Não, vocês se equivocaram. Acho o que você quiser, para mim é milagre. Eu creio que o nosso Deus ainda faz milagre. Existem coisas que nós só podemos ver se nós estivermos dispostos a nos relacionar com Ele todos os dias. Nós temos que estar dispostos a se expor a este lugar. Se nós ficarmos questionando algumas coisas, achando que nós já sabemos tudo, que nós não precisamos disso, daquilo outro, nós não vamos conseguir entrar neste lugar. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. E diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Gente, só é testemunha
quem viu algo. E ele está dizendo: sereis minha testemunha quando descer sobre vós. Oi? 1:8. Amém? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Escute, isso aqui já aconteceu. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: já aconteceu. Ele já está sobre você. E é isso que eu quero que nós entendamos. Isso daqui não é uma palavra para o amanhã. Essa é uma verdade para hoje. O Espírito Santo está em você. Pastor, o que falta? Se relacionar com essa verdade. Crer que existe uma verdade dentro de você, assim como existia dentro de Maria e de Isabel. E quando nasceu essa verdade, eles se relacionaram com ela. Escute, essa verdade do Espírito Santo já nasceu dentro de você. Isso já é real. Nós precisamos nos relacionar. Nós precisamos entender que existe algo que foi liberado para nós, que foi colocado dentro de nós. Existe um legado que a nós foi dado. Existe uma verdade que a nós foi liberada, que precisa ser deixado. Existe algo que foi deixado para João Batista e ele deixou para Jesus. Existe algo que foi colocado em Jesus e ele liberou sobre nós. E nós precisamos entender que algo precisa ser liberado através de nós. A igreja não acaba em nós. Nós precisamos ter consciência de quem nós somos. E é essa consciência que tem que mexer com o nosso estilo de vida. Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 13. Existem coisas que precisam fazer sentido para nós. O texto que diz que os anjos dizem santo, 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 nós precisamos entender a ordem disso. Eles dizem santo. Os 24 anciões dizem santo. Mas como assim isso parece tão chato? Quando você olha isso sem contexto, parece que é chato. Não parece, gente? Você já ouviu dizer que o tempo todo lá no céu eles ficam dizendo santo? Santo? Não parece chato isso? Fala a verdade, gente. Não parece? Eu tenho certeza que teve alguns que já até pensou: mas será que eu vou para lá mesmo? Não tem outra opção? Lá deve ser meio chato lá. Deixa eu te falar uma coisa. Quem não tem visão não consegue entender reação. A reação vem através de uma visão. Sabe por que eles dizem santo, santo, santo é o Senhor? Porque o que eles veem é algo tão supremo que eles só conseguem descrever dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O cristianismo funciona exatamente dessa forma. O meu e o seu estilo de vida tem que estar fundamentado naquilo que vimos, na experiência que tivemos. Não tem que ser simplesmente naquilo que falaram para você que você tem que fazer ou deixar de fazer. Ah, pare de assistir isso, pare de assistir aquilo, pare de beber, pare de fumar. Não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com o que você viu e da dimensão do que você viu e a quantidade do que você viu. Isaías diz que ele viu. A Bíblia diz que os lábios dele foram tocados, não é isso? Escute, onde ele toca nunca mais é do mesmo jeito. O que era impuro passa a ser puro. O cristianismo não tem nada a ver com o que as pessoas dizem que você tem que ser, mas sim com o que você viu. Porque o que você viu, ou quem você viu, se você de fato viu Cristo, a sua vida não vai ser mais a mesma. E aí não existe peso, não existe
formas, não existe como eu te dizer que tem que fazer ou não fazer. Não existe insubmissão. Vamos lá, capítulo 13 de Gênesis. Perdão, gente. De Juízes, tá? Gênesis está querendo me enganar. Eu estou ficando meio doido já. Certo homem de Zorá, verso 2, 13:2 de Juízes. Certo homem de Zorá, chamado Manoá. Eu acho que eu falei, vou esperar vocês abrirem, né? Eu falei 3, né, gente? Juízes capítulo 13, verso 2. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, olha só gente, presta atenção nisso. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril e não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher foi contar tudo a seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo, era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse o seu nome, mas ele me assegurou: você engravidará e dará à luz um filho. Todavia não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Verso 9. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido: o homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: foste tu que falaste com a minha mulher? Olha só, gente, só uma pausa. A mulher disse: apareceu um anjo para mim dizendo que eu vou ficar grávida. O cara não ia acreditar. Aí ela falou: por favor, aparece de novo. Apareceu. Agora o homem está junto ouvindo a história. O verso 12. Mas as tuas palavras se cumprirão. E Manoá perguntou: como devemos criar um menino? O que ele deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo o que eu ordenei a você. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo o que ordenei a você. Manoá disse ao anjo do Senhor: gostaríamos que ficasse conosco, queremos oferecer-te um cabrito. O anjo do Senhor respondeu: se eu ficar, não comerei nada, mas se você preparar um holocausto, oferecer ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Gente, Deus diz para essa mulher: você é estéril e eu vou te dar um filho. E de novo o anjo vem e diz para ela: você vai ter que mudar a sua alimentação. Só que agora é diferente. Disse: você não vai poder comer algumas coisas. Você não vai poder comer nada que está ligado à videira e nenhum alimento impuro, ok? Não é isso? E diz: quando o menino nascer, ele também não. E ele não vai poder raspar a sua cabeça, porque ele será nazireu de Deus. Não é isso? Gente, de quem esse texto está dizendo? A respeito de quem? De Sansão. Até aqui o povo de Deus vinha apanhando, vinha
tomando lapada, vinha orando, pedindo a Deus que Deus socorresse a ele. E Deus vai trazer uma resposta para o povo através de Sansão. Eu não vou continuar lendo para nós nos estendermos muito. Mas aí Deus fala: eu vou dar um filho a essa mulher estéril. Só que é importante que ela entenda que ela está carregando dentro dela um libertador. Escute, é importante que você entenda que você está carregando dentro de você um libertador. Por isso não coma qualquer coisa. Por isso o anjo disse: você não vai poder comer qualquer coisa. Você vai ter que se abster do que é imundo. A sua alimentação vai ter que ser diferenciada. Porque o que você carrega não é natural. Preste atenção no que eu vou te dizer. Se nós entendemos que o que nós estamos carregando não é natural, nós não vamos comer qualquer coisa. Ninguém vai empurrar nada goela abaixo. O que nós vamos querer comer não vai vir daqui, porque o que é daqui não vai nos saciar. O que o anjo estava dizendo era: esse menino está vindo dos céus. Eu estou colocando algo dos céus dentro de você para libertar o meu povo que está cativo. Escute, existem coisas na sua vida, na sua família e nas pessoas que estão à sua volta, que Deus colocou uma palavra dentro de você, que para que isso permaneça vivo, você precisa mudar a sua alimentação, porque senão isso aí vai morrer. Existem coisas que ainda não aconteceram, não se manifestaram à sua volta, porque o seu alimento não está sustentando aquilo que veio dos céus. Porque o que veio dos céus precisa ser alimentado com o que veio dos céus. E ainda eu vou te dizer mais. Deus disse: o menino não vai poder cortar o cabelo, ele não vai poder se alimentar. Preste bem atenção no que eu vou te dizer, porque isso é profético. E Sansão foi crescendo, um homem que matou mais de 1000 homens com uma queixada de jumento, não é isso? É isso, gente. Que rasgou o leão com a mão, com a força do seu braço. Foi crescendo. E ele não podia se envolver com mulher nenhuma. Ou melhor, existia um padrão para isso. E ele comete alguns deslizes. E aí, pulando um pouco a história, ele cai nas mãos de Dalila. Alguém conhece essa história? Alguém sabe o que significa o nome Dalila? O nome Dalila significa fraqueza. Talvez a sua fraqueza não seja mulher, como foi a dele. E a dele nem foi mulher. Talvez a fraqueza dele foi emocional, que é a sua. Talvez a sua fraqueza seja qualquer outra coisa. Sansão, alguém que tinha nascido dos céus, não permaneceu naquilo que tinha sido liberado sobre ele. Ele não sustentou o que ele tinha recebido. Ou melhor, a mãe dele recebeu uma palavra, falou: você tem que comer isso para sustentar o que você está gerando. E depois o seu filho não vai poder também comer algumas coisas. Ele ouviu as instruções da mãe, mas ele não conseguiu sustentar aquilo, porque no momento de fraqueza ele deu ouvido às suas emoções. Ele começou a brincar com algumas coisas. O problema da igreja é que ela se distrai com algumas coisas e fica brincando com algumas coisas. Sansão começou a brincar, e Dalila disse: qual é a fonte da sua força? Não, se me amarrar com tal corda, assim assado. E quando ele acordou, ele estava amarrado com as cordas. Gente, não é possível. Só se for um tonto para não perceber que ela queria pegar ele. Tem gente que está engodado por esse sentimento. Tem gente que está cego emocionalmente. Você fala 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Você diz: isso não é para você. Essa pessoa não é para você. Mas a pessoa está cega.
Esse é o espírito de Dalila que está agindo na vida da pessoa. Você fala, não faz isso, não entra nesse negócio, não faz isso. Parece que você vai ganhar muito, mas não vai dar certo. Não tome essa atitude. Não larga seu casamento, não larga isso, não faz aquilo. Mas a pessoa está tomada por um sentimento. Foi o que começou a entrar no coração de Sansão. Como assim? Ele começou a ser enganado. Todo mundo estava vendo, mas ele já estava tomado. O coração dele começou a ser tomado. Alguém que veio dos céus, mas deixou de se alimentar com o que vinha dos céus. Começou a ser tomado pelas suas emoções. Qual que é o problema disso? Todas as vezes que eu e você começamos a nos alimentar da nossa emoção, a primeira coisa que acontece conosco, nós ficamos cegos. Pastor, Depois que pegaram Sansão, que descobriram qual era o segredo dele, que ele perdeu as tranças, o que fizeram, gente, com Sansão? Furaram-lhe os olhos. Ele ficou? Essa é a primeira coisa de uma pessoa que começa a andar pelas emoções, que perde a direção do Espírito. Ela começa a desvalorizar tudo que está à volta dela. Ela começa a desvalorizar todos que estão à volta dela. Ela só consegue ver aquilo que ela quer. Ela não consegue mais ouvir a voz de Deus. O que Deus falou para ela já não tem mais valor. O que tem valor é os planos que ela tem. Foi isso que começou a acontecer com Sansão. A comida que ele tinha que comer, a essas horas, não tinha mais importância. Ele já tinha dito qual era o segredo dele. E detalhe, depois a gente fala sobre isso. Existia um número de tranças na cabeça dele que revelava outras coisas. Outro dia a gente fala sobre isso. A primeira coisa que eu e você perdemos quando nós começamos a negociar aquilo que Deus nos deu é a visão. Nós ficamos cegos, nós começamos a desvalorizar a presença de Deus, nós começamos a comer qualquer coisa, começamos a negociar. Foi isso que Sansão fez. Foi isso que Sansão fez. E ele ficou cego. Eles foram lá e furaram os olhos dele, e Sansão ficou cego. Depois que ele ficou cego, o que aconteceu, gente? A Bíblia diz que ele começou a rodar um moinho. Alguém sabe quem faz esse serviço? Animais. Vacas, bois, enfim, cavalos. Sabe por quê? Quem começa a dar ouvido às suas emoções começa a se tornar escravos dela. Quem começa a andar segundo a sua vontade começa a se tornar escravos delas. Você alimenta uma coisa hoje, isso é que nem mentira. Você conta uma mentira hoje, amanhã você precisa contar outra para esconder a mentira que você contou ontem. Você começa a se tornar escravo dela. E quando você vai ver, você é uma mentira. Porque você não pode falar a verdade em momento nenhum, porque se você falar, vai descobrir a mentira que você contou. Essa é uma vida baseada nas emoções. Quando nós começamos a caminhar pelas emoções, nós ignoramos a palavra que Deus nos deu. Nós ficamos cegos e começamos a nos tornar escravos das nossas emoções e começamos a rodar o moinho, assim como Sansão fazia. Alimento? Não tem mais alimento. Direção do Espírito foi-se embora, porque o cabelo foi cortado. Por quê? Sansão se acostumou com a força que ele tinha. Ele começou a brincar com aquilo. Não, pode usar qualquer coisa, eu não vou perder minhas forças.
Talvez em algum momento ele até duvidou que fosse as tranças. Por isso que ele falou. Talvez é a minha suposição. Ele achou que a força dele vinha dele mesmo. Deixa eu te falar uma coisa. Se retirar o Espírito Santo da minha e da sua vida, a gente não faz que nem o mundo faz, não. A gente vai fazer pior. Existem algumas coisas que eu e você só temos, que só mudou porque o Espírito Santo entrou e mudou. Porque senão nós seremos piores. Só que eu quero te dizer uma coisa: valorize o que está aí dentro, porque ainda existe muito mais coisas para acontecer. Pare de ouvir as suas emoções. Porque se você ainda não está na cegueira, já é um bom sinal. Mas se você está cego, o próximo estágio é a escravidão. E depois disso vem o último estágio, que é o pior de todos. A Bíblia diz que foi feita uma festa e Sansão se tornou motivo de zombaria. Deixa eu te falar uma coisa. Se retirarem a presença de Deus de mim e de você, nós vamos ser motivo de zombaria. Nós precisamos reconhecer o que nós carregamos. O que nós carregamos tem que mexer com nossa alimentação, tem que mexer com o nosso estilo de vida. Não é possível que nós vamos nos acostumar a viver como todo mundo vive. Não é possível que nós vamos entrar mais um ano. Nós estamos na primeira semana do ano e nós vamos começar o ano da mesma forma que nós passamos o ano passado. Olha para a sua vida e veja se você não está tomando as mesmas decisões. O que eu quero que nós entendamos, que literalmente Deus quer te levar para um novo lugar, a uma dimensão que você ainda não viveu. Mas nós temos que entender que algo foi liberado em nós. Reconheça que o que você carrega não é daqui, veio dos céus. Permita com que essa verdade mude a sua alimentação, mude o seu comportamento. Chega de viver do mesmo jeito. Chega. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 anos de cristianismo e ainda fala palavrão. Você não tem vergonha na sua cara. Pastor, o que é isso? Isso significa que você não se encontrou com Cristo ainda. Porque o dia que você se encontrar como Isaías se encontrou, Ele vai tocar nos seus lábios e os seus lábios vão deixar de ser impuros. Pastor, o senhor está me acusando? Não estou te acusando. Eu só estou te dizendo que isso não é evangelho. Pastor, o que você tem contra as pessoas que escutam do mundo, música do mundo? Não tenho nada, só revela que ela não encontrou em Deus o que precisava e está indo procurar no mundo. Só isso. Pastor, por que o senhor não escuta música do mundo? Porque aqui tem tudo que eu preciso. Cristo é tudo que eu preciso. Acabou. Acabou. Sabe por quê? Antes de Dalila cortar os cabelos de Sansão, sabe o que ela fez? Deita aqui, eu vou fazer um cafuné. Tem coisa que entra na sua vida assim, ó. Deita aqui, eu vou fazer um cafuné. Mas no final, aquilo vai roubar suas forças. Aquilo vai tirar da presença. Não se engane. Se você acha o bonzão porque você questiona tudo, sabe qual é o seu fim? Lugar nenhum. Pastor, por quê? Porque a Bíblia diz que Deus abate os soberbos e os orgulhosos. Mas pastor, eu estou certo. A Bíblia não diz de quem está certo.
A Bíblia simplesmente diz que abate. Pastor, o que o Senhor está querendo dizer? São as nossas emoções que às vezes querem nos enganar. Existem diversas situações que querem te fazer ficar cego. Não permita isso. Você carrega algo para tocar uma geração, para libertar uma geração. Se relacione com essa verdade. Pare de se relacionar com aquilo que te traz fraqueza. Pare de se relacionar com Dalila. Se relacione com aquilo que te fortalece. Nós estamos começando o ano, foi colocado o plano de leitura lá no grupo da igreja. Eu tenho certeza que tem um monte de gente aqui que nunca nem leu a Bíblia toda. Essa é a sua oportunidade. Pastor, não quero, fica à vontade. Você pode mais uma vez fazer como todas as vezes, mas você não vai poder dizer que você não está numa igreja que não tem oportunidade, porque esse é um lugar que nós queremos levar você para Cristo. Tudo que nós queremos, que Cristo seja gerado em você e você corra a sua carreira. Pastor, e pregar, você pode fazer, desde que eu veja que Cristo está saindo por todo lado, aí a gente deixa. O púlpito aqui não é de ninguém não, ou melhor, essa plataforma aqui não é de ninguém não. Mas tudo que nós queremos é que Cristo seja revelado através daqui. Tudo que nós queremos, que quem suba aqui seja de verdade e a atitude dela corresponda quando está embaixo também. É só isso. Cristo precisa literalmente se tornar o que nós temos de maior valor, e o relacionamento diário é o que vai nos fazer entender essa verdade. Eu queria que você se colocasse de pé e fechasse os seus olhos. Feche seus olhos. Curva a sua cabeça. Assim como Jesus, assim como João Batista veio dos céus, você também veio dos céus. Que o Espírito Santo possa tocar a sua vida nessa noite. Que o amor de Deus possa te tocar nessa noite. Que você seja tocado pelo Espírito Santo. Que em nenhum momento você se sinta acusado, mas que o Espírito Santo te toque. Eu oro para que o Espírito Santo possa abrir os seus olhos, para que você possa ver, para que você possa ver, para que você possa ver, e o que você vê mude a sua linguagem. Que a sua visão sendo mudada possa mudar os seus sentimentos, o seu coração. Que os seus sentimentos sejam transformados. Que toda cegueira seja arrancada agora.
Trago o meu perfume diante de ti. Derramo meu coração diante de ti. Trago o meu perfume diante de ti. Derramo meu coração diante de ti. Beijo teus pés diante de todos. Não importa o que vão pensar de mim. Beijo os teus pés diante de todos. Eu só quero ver você sorrir. Trago o meu perfume diante de ti. Derramo meu coração diante de ti. E beijo Jesus, e beijo os teus pés diante de todos. Não importa o que vão pensar de mim. Beijo os teus pés diante de todos. Eu só quero ver você sorrir. Só quero a ti, nada mais e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais e nada mais, nada além de ti. E beijo os teus pés diante de todos. Não importa o que vão pensar de mim. E beijo os teus pés diante de todos. Eu só quero ver você sorrir. Só quero a... Eu queria convidar você que quiser vir aqui na frente. Pastor, pelo quê? Eu quero convidar você como um ato profético, como um passo de fé. Dizer: Espírito Santo, eu quero caminhar segundo a sua direção. Talvez você perdeu a direção do Espírito, ou simplesmente você quer se entregar mais. Não tem problema. Vamos fazer isso como um ato profético.
você não quiser também, não faça. Só faça isso se de fato isso tiver valor. Talvez as suas tranças foram cortadas e você não tem mais força para nada. Talvez você se envolveu com as emoções, é uma situação aqui, outra ali, e você está cego, você não tem mais visão. Você se tornou escravo, você não consegue acreditar. Você carrega uma verdade dentro de você. E nessa noite essa verdade vai ser ativada. Que os seus olhos sejam abertos agora. Que toda cegueira vá embora em nome de Jesus. Espírito Santo, eu oro, Pai, para que a sua verdade se manifeste. Não importa o que vão pensar de mim, eu me entregarei. Só quero ver você sorrir. Os teus pés diante de todos. Não importa o que vão pensar de mim. Beijo os teus pés diante de todos. Eu só quero ver você sorrir. O meu perfume. Hoje eu declaro o Espírito Santo Diante de ti. em nome de Jesus. Os olhos desse Derramo o meu coração. que não é natural algumas coisas que ele faz. Eu sou um que acredito que de fato Diante de ti. Beijo os teus pés diante de todos. Não importa o que vão pensar de mim. E beijo os teus pés diante de todos. Eu só quero ver você sorrir. Só quero Eu queria que você que está no seu lugar, se você puder sair do seu lugar, vá orar com alguém. Quem está aqui na frente, se quiser pode ficar, ou se alguém quiser vir aqui na frente também, fica à vontade. Eu queria que nós orássemos juntos. Que o Espírito Santo desperte essa consciência, esse entendimento no nosso meio, do que nós carregamos. O que você carrega é uma verdade dos céus. Que o seu apetite seja mudado, que os seus desejos sejam mudados. só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Não vem atrás de bênção. Espírito Santo, Jesus não deve. que nessa noite eu declaro que nessa noite, assim como Sansão orou diante daqueles homens e disse: mais uma vez, apenas mais uma vez, me dê a força,
Espírito Santo, eu oro por cada um que está neste lugar. Libera a vida, libera a vida. Fortaleça agora. Liberta, liberta agora o cativo. Traz vida àquele que está morto. Chorarabaxude calabamai. Coloca uma paixão. Leva-me ao primeiro amor. Abre o meu coração a ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Reconheça que o que você carrega vem dos céus. Não coma qualquer coisa. Não se alimente de qualquer coisa. Não permita com que as emoções te seguem. Decida se relacionar com essa verdade. Espírito Santo de Deus, eu queria pedir que você levantar suas mãos aos céus. Você que está se ajoelhado pode continuar. Você que está de pé, coloque suas mãos aos céus. Levante suas mãos aos céus. E eu queria que você orasse e dissesse: Espírito Santo, eu quero viver. Eu quero viver como alguém que reconhece o que carrega. Eu sou seu filho. E o Senhor derramou o poder sobre mim. O poder está dentro de você. Teus pés, a verdade está dentro de você. Não importa o que vão pensar de mim. Não existe nada impossível. Teus pés, eu só quero ver você sorrir e beijo seus pés diante de todos. Não importa o que vão pensar de mim. Teus pés diante de todos. Eu só quero ver você sorrir. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero beijo os teus pés. Você não precisa sair do seu lugar. Se una com a pessoa que está do seu lado aí. Abrace ela aí. Pode ser de lado mesmo. Nós vamos orar agora. Eu queria que você orasse por ela. Vamos, ora por ela agora. Ora. Passou pelo quê? Para que a vida de Deus possa pegar ela agora. Vamos. Vamos. Espírito de Deus, libera uma nuvem de glória neste lugar. Muda esse ambiente. Em nome de Jesus. Vida de Deus. Xarabaxu de calabamaê.
Deixa essa vida fluir, vamos. Lamento. Leva-me ao primeiro amor. Abro meu coração a ti. Eu lamento, lamento. Que é meu sustento. Lamento. Não vê que é meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Abro meu coração pra ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Que os seus olhos sejam abertos, que os seus ouvidos sejam abertos. E escute o Pai dizendo: eu gerei dentro de você uma verdade dos céus. Não ignore isso. Nada além de ti. Só a ti, nada mais, nada mais, nada mais, nada além de ti. Oh, para onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tem você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ainda não viu e nem ouviu dizer o que Ele tem para fazer. Só por um minuto, levante suas mãos aos céus. Comece a orar em outras línguas. Levante a sua voz. Vamos, um minuto só, um minuto. Vamos, intensifique. Intensifique, vamos, vamos, vamos. Chore calabaçu de calabalabaçu de rebalabababaçu. Romaçu de calabababaçu de rebalabababaçu da labanababababae. Ramaçu de calabaxandalabae. Raçu de calabaçu de calai. Ninguém é maior que o Senhor neste lugar, Jesus. Ninguém é maior que o Senhor neste lugar. Rachu de calababachu de calabababachandarabalabachou. Romachu de calabachandarabalabachou. Romamassu de calachandarababachu de colobalabalabas. Ramassu de calabanamanamassu de colobalash. Chudebachu de calabaço da labanamanae. Ramassu de kotalamanamasu de kalabanae.
Ramamassu de colabashandara bababassu de colabanae. Ramassu de colomassu de bacalabasso de calashandara. Shanasu de colamasu de moresh. Rabasu de calashandara. Chorabasu de calabalabas. Novos ventos estão sendo soprados neste lugar. Levante as suas velas. Levante as suas velas. Porque novos ventos estão sendo soprados neste lugar. Levante as suas velas. Porque o Espírito Santo libera um vento sobre este lugar. Levante as suas velas. Levante as suas velas. Não lute contra este vento. Existem algumas coisas que têm acontecido dentro de você que você nunca sentiu. O Espírito Santo diz: sou eu fazendo o que eu sempre quis fazer. Levante as suas velas e deixa o vento te levar. Existem muitas coisas que você resistiu e disse que não ia fazer, mas Ele diz: eu vou fazer, porque eu sou o Senhor. Levante as suas velas e deixe o vento te empurrar para o centro da vontade dEle. Xarabaçu de calabanabaçu. Raçu de calabanabaçu. Arderá continuamente. E o fogo arderá continuamente. Nós somos responsáveis para que esse povo se mantenha, esse fogo se mantenha aceso, amém? Quem vai manter o fogo aceso aqui? Aplauda ao Senhor com o melhor que você tiver.